Obrigado, meu Deus, por mais uma oportunidade que o Senhor tem nos dado. Obrigado, Senhor, pelo pão de cada dia, pelo vestuário, pelo calçado. Obrigado, Senhor, pelas oportunidades que nos deste, pelo meu trabalho, pelas minhas colegas de trabalho, pela saúde, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, eu te agradeço, porque sei que não sou digno e mesmo assim o Senhor nos alcançou e nos guardaste, para que agora estivéssemos aqui para te agradecer. Muito obrigado, Jesus. Obrigado, meu Deus, pela Dama, pelo Thierry, pela Mônica, pelo Tauan. Obrigado, Senhor, pela minha mãe, a Maria da Nóbrega, na cidade de São Bentinho, Paraíba. Obrigado ali também, Senhor, pela Miriam, minha irmã, seus filhos Débora Vitória, Rino Douglas, seu esposo Pretinho. Obrigado ali também, meu Deus, pelo meu irmão Suetan, pelos seus filhos Raimundo Neto, Flávia, Celiane, também, Senhor, em Pombal. Eu te agradeço, Senhor, pelos Dantas, Jesus. Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Também na cidade, meu Deus, de São João do Rio do Peixe. Eu te agradeço pelo teu filho Cícero Danta e ajuda ele, meu Deus, em todos os momentos da sua vida. Dá sabedoria espiritual a ele, para que a verdade, somente a verdade, meu Deus, possa estar nos seus lábios. Ajuda o teu filho, meu Deus, em todos os momentos. Unge ele, Jesus. Mais e mais. Também te peço, meu Deus, na cidade de Patos, pela minha irmã Zilda, pelos seus filhos, suas noras e netos. Meu Deus, em João Pessoa, eu te peço pelo meu irmão Mateus, pelo seu filho Sadam. Também, Senhor, pelo meu irmão Assis, a minha irmã Lúcia, pelos meus tios, doutor José de Araújo, doutora Terezinha. Meu Deus, o Ribamar, o professor, o pastor Ribamar. Também o Nelson, Senhor, o Bastinho, o Dejalma. Meu Deus, pelos filhos da tia Zenir, o Sadraque, o Isaac, o Hugo, o Samuel, a Vanja, a Wanda. Meu Deus, e o seu Pai, Jesus. Também, meu Deus, em Ribeirão Preto e Sarutania, Senhor, eu te peço pelo teu filho Júnior, Davi, o Natan, o Assoéria, a Jussara, seu esposo e filhos, pastor Antônio Luiz e todo o seu grupo. Também, Senhor, por Arnaldo, pela Luzinalda, pela Severina, Senhor, por todos da família Nóbrega, Bezerra e Caetano. Também, meu Deus, te peço essa bênção sobre eles, pedindo, Senhor, guarda-os debaixo da tua proteção. Meu Deus, debaixo das suas asas, do seu altar, do seu refúgio, guarda eles, Senhor, para que eles possam permanecer te servindo fielmente em meio a esse mundo em treva. No Rio de Janeiro, eu te peço pela tua filha Vanusa Torre, suas netas, seus filhos. Que ela venha estar, meu Deus, no centro da tua vontade em todos os momentos da sua vida. Que ela venha tomar decisões sábias para que não venha sofrer depois. Livra ela, Jesus, de todo mal e ajuda-os nas suas decisões. Também, meu Deus, eu te peço aqui na cidade de Santo Antônio de Jesus, pelo teu filho, doutor Bartolomeu, sua esposa, doutora Janine e seus filhos, pelo Nilton Santana. Meu Deus, eu te peço também, meu Deus, pela cidade de São Felipe, pelo teu filho, doutor Júnior e família. Na cidade, meu Deus, de Ceabra, pelo teu filho, doutor Pericleão e toda a sua família. Meu Deus, na cidade de Ituaçu, eu te peço pelo teu filho, Luciano Fagundes, suas filhas, sua esposa, que ele possa continuar sendo um instrumento nas tuas mãos. Também te peço pelo pastor Austin, Senhor, pelo seu filho, o pastor, pelo seu genro, o pastor o Anderson Prudente. Meu Deus, que todos possam estar debaixo da tua proteção, Jesus. Mais uma vez, meu Deus, eu me dirijo à cidade de Damasceno Costa. Toma a biblioteca onde trabalha, a direção, todas as minhas colegas de trabalho, Jesus. Meu Deus, toma a secretária de educação desta cidade nas tuas mãos. Toma todos os secretários, meu Deus, todos os secretariados. Toma o gestor dessa cidade, meu Deus, nas tuas mãos, Jesus. Para que ele venha, meu Deus, pautar suas decisões segundo a tua palavra, Jesus. Toma, meu Deus, a Câmara de Vereadores. Toma todos, Jesus. Te peço, meu Deus, por essa Secretaria de Educação de Santo Antônio, toma a doutora Cíntia nas tuas mãos. Ilumina a tua filha, Jesus. Toma a Noelice, que faz parte da sua equipe. Que todos sejam iluminados, Jesus. Para que tudo que venham fazer seja para a honra e a glória do teu nome.
Deus, eu também te peço, me dá sabedoria espiritual e secular para entrar e sair no escandalizar o teu nome. Pai, nos dá a palavra da ciência e da sabedoria, para que saibamos responder, Jesus, sabiamente, a tantos quanto nos indagam a teu respeito. Pai, nos dá fome e sede de justiça. Pai, nos dá fome e sede da tua palavra. Ajuda, meu Deus, seguir os conselhos que deste a Josué. Caminhar, andando, aonde quer que for, caminhar com a tua palavra, nos alimentar da tua palavra, desde o deitar até o levantar. Muito obrigado, Jesus, por tudo. Amém, Jesus. Minha palavra, nossa irmã Dâmaras. Eu li aqui Romanos 8, o 5 até o 9, que diz assim: Porque os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizada contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o poder ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Irmãos, Paulo fala dessas obras, dessas decisões na carne. Tudo que provém da mentira, do engano, da fofoca, da inveja, da malícia, da maledicência, da sensualidade, e tudo isso são obras satânicas, são obras que o inimigo usa através da carne. Então Paulo fala que quem está segundo a carne, com essa impureza, tudo que a carne, né, deseja, não pode agradar a Deus. As coisas do Espírito, elas se discernem, né? O Espírito é bondade, paz, mansidão, temperança, longanimidade, bondade, fé. Essas são as obras do Espírito. E Paulo diz que contra essas não há lei. Mas eu quero ler com vocês no livro de Número, no capítulo 35. Vou ler a partir do versículo 9. Mas o texto começa falando no capítulo 35, versículo 1. A seguir, no versículo 6, ele fala das cidades refúgio criadas por Deus a Israel, ordenada por Moisés. Deus ordenara a Moisés as 48 cidades refúgios que Deus criara. Dessas 48 cidades refúgio não, dessas 48 cidades que Deus dera para os levitas, 48 cidades, Deus separou quando eles entrassem na terra de Canaã, era para os levitas, 48 cidades. Dessas 48 cidades, Deus separou 6 cidades refúgio. Vamos ler aqui. Nesse caso, Número 35, versículo 9, diz assim: Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e diz-lhe: Quando passar o Jordão, a terra de Canaã, faz com que vos estejam à mão cidades que vos sirvam de cidade refúgio. Para ali se acolha homicidas, que ferir alguma alma por erro. Esta cidade vos será por refúgio do vingador do sangue, para que o homicida não morra, até que esteja perante a congregação no juízo. Todas as cidades e das cidades que desde haverá 6 cidades refúgio para vós. 3 das cidades dareis daquém do Jordão, e 3 das cidades darás na terra de Canaã. Cidade de refúgios serão. Vamos parar um pouquinho para que a gente entenda
Irmão, Deus, na sua infinita graça, mesmo no tempo da lei, Ele proveu um espaço para que desse direito a alguém se defender. Havia pena de morte em Israel. Então, no tempo da lei, havia pena de morte na Bíblia. A Bíblia aceitava a pena de morte na época da lei. Então, Israel tinha a pena de morte. Mas para que alguém não morresse injustamente, quando Deus separou as cidades dos levitas, separou 48 cidades. E esse povo foi escolhido no lugar dos primogênitos. E ali Deus escolheu os levitas. Esse povo não tinha herança, apenas essa cidade. E acontece, Deus mandou que escolhesse 6 cidades, e foi colocada essas cidades em pontos estratégicos. 3 cidades aquém do Jordão, isso é, antes do Jordão, 3 cidades, e mais 3 cidades depois do Jordão, em pontos estratégicos de Israel, para que desse tempo a pessoa que cometer um crime, que na nossa lei chama crime culposo. O que é um crime culposo no Brasil? Quando a pessoa não tinha intenção de cometer o crime. Quando ele não tinha intenção de cometer o crime, por exemplo, se um cara saiu no carro e por um problema mecânico, o carro furou, estourou o pneu e atropelou e matou alguém, esse crime é culposo. Mas se o cara estava embriagado, e saiu com esse carro embriagado e matou alguém, é doloso. Então ele é julgado como assassino porque ele assumiu as condições, né? Ele sabia que poderia matar. Pois bem, para que não houvesse injustiça em Israel, já que havia pena de morte, Deus determinou a Moisés que escolhesse 7 cidades, 3 antes do Jordão e 3 depois, e botasse em pontos estratégicos, para que por acaso alguém cortando alguma madeira ou alguma coisa, e a ferramenta escapulisse e matasse alguém, e as pessoas quisessem matar aquele homicida, ele corria desesperado com todas as suas forças até a entrada da cidade. Quando ele chegava na entrada da cidade, tinha alguém lá na entrada da cidade, que sempre tinha que ter alguém naquele portão, e alguém estava lá e ele contava a história para aquele alguém, e aquele alguém concordava, aquelas pessoas, não era um concílio, e ele entrava para aquela cidade e lá ele ficava até esperar no julgamento final. Entretanto, se o sacerdote morresse no outro dia, o sacerdote que administrava a cidade morresse no outro dia, ele era obrigado a voltar para a sua terra e sujeito a morrer pelos vingadores. O vingador poderia matá-lo porque ele voltava para a sua terra. E o que eu quero falar com isso? Eu quero trazer para nós hoje. Hoje nós temos uma cidade refúgio. A nossa cidade refúgio é Jesus Cristo de Nazaré. Nós temos um sacerdote que não morre. Naquele tempo, se o assassino, a pessoa que cometera o crime, estava protegido só enquanto o sacerdote vivesse. Uma vez morrendo o sacerdote, ele era obrigado ele não podia esperar um outro sacerdote. Morrendo o sacerdote, ele era obrigado a retornar para a cidade da qual ele matou alguém. E o nosso caso hoje é diferente, irmão. Nós temos um sacerdote eterno. Nós temos uma cidade refúgio. Não importa o que você tenha feito, não importa o pecado que você tenha cometido, não importa o que a sociedade tenha te rejeitado, tenha falado de você bem ou mal. Se você correr atrás de Jesus como uma cidade refúgio, você estará protegido para sempre. Porque naquele tempo a proteção só era enquanto vivia o sacerdote. Hoje não.
Naquele tempo você só tinha 6 lugares específicos para você correr. Hoje não. Hoje, aonde você estiver, pode ser no meio do mato, pode ser aonde quer que seja, o Senhor está sempre ao seu lado. Ele será sempre essa cidade refúgio, mesmo quando você não pode perceber. Lembro-me de pastor Erivaldo, que contou uma história real que aconteceu com alguém que ele conhecia. Que um dia aquele irmão estava na igreja e o Espírito Santo de Deus disse para ele como é bom, irmão, ter crente obediente na igreja à palavra de Deus. E o Espírito Santo falou com ele, pega o ônibus e vai para tal cidade. E ele disse que pegou aquele ônibus e desceu, meu Deus, o que é que eu vou fazer nessa cidade? Quando chegou entre uma cidade e outra, no lugar meio deserto, o Espírito Santo de Deus desça e ele desceu. E o Espírito Santo, entre no mato, ele entrou. E o Espírito Santo de Deus disse, cante o hino e lê a palavra. E ele disse, o povo vai pensar que eu sou doido. E ele entrou ali naquele lugar, naquele mato. Ele cantou os 2 hinos que o Espírito Santo de Deus ordenara. Depois ele leu a palavra, fez o apelo e o Espírito Santo de Deus mandou que ele voltasse. Que ele voltasse. E ele voltou. Anos depois, ele estava em uma conversão. E lá tinha um pastor, um pregador dando testemunho do que tinha acontecido com ele. Que ele estava fugido e foi para o mato e lá Deus usar alguém naquele mato para falar para com ele. E aí, irmão, aquele homem recordou que valeu a pena obedecer ao Espírito Santo de Deus. E eles se aproximaram e houve uma grande amizade, porque ele disse que ele fora a pessoa que Deus usara. Ele foi a cidade refúgio para aquele homem que estava fugindo para não morrer. Então Jesus é a nossa cidade refúgio. Jesus é um sacerdote eterno da ordem de Melquisedeque, sem início nem fim. É por isso que nós dizemos, seja qual for o seu problema, seja qual for a sua angústia, seja qual for os seus anseios, seus dilemas, seja qual for o problema que você está passando, seja qual for a adversidade, se você marcar um encontro com Cristo, ele disse em João 14, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas. Jesus já fez tudo, Jesus só está esperando você. Ele quer ser a sua cidade refúgio, aonde quer que você colocar os seus pés. Não é mais uma cidade estratégica em determinados lugares do nosso país, é uma cidade estratégica aonde você está, no banheiro, no trabalho, no campo trabalhando. Jesus é uma cidade refúgio para aqueles que precisam de refúgio.